A Rádio Mais Brasil é um espaço de defesa das liberdades. Siga nosso canal no YouTube digitando @Rádio Mais Brasil Oficial. Entre lá e se inscreva no canal. Se você ainda não baixou seu aplicativo na Google Play ou na Apple Store, vá lá e busque por Rádio Mais Brasil. O nosso logotipo é azul com o nome da rádio. Estamos juntos pelo nosso Brasil. Muito bom dia a todos nesta quarta-feira, dia 12 de março, uma temperatura mais agradável em Porto Alegre, em torno dos 27 graus agora, vai chegar aos 30, 31 ao longo do dia, e olhe lá, prometendo chuva, mas as coisas agora num nível um pouco mais suportável de temperatura, ainda bem. Nós estamos já ainda na primeira quinzena do mês de março, que é um mês muito rápido, mas um mês que está prometendo uma solução negociada para o conflito Rússia e Ucrânia, que é o que se quer e é o que se deseja e é o que se desenha. Ontem, Estados Unidos e Ucrânia acertaram um plano de 30 dias de cessar-fogo. A Ucrânia aceitou as condições oferecidas pelos Estados Unidos e agora, então, este acordo entre Ucrânia e Estados Unidos passa a ser observado pelo Vladimir Putin, que eu tenho certeza que vai encaminhar para uma solução pacífica e definitiva, tanto quanto possível, para este conflito. Enfim, estamos aqui hoje com o meu querido amigo Ricardo Sonderman para a gente falar sobre guerra. Eu, conversando com ele na recepção, eu lembrei de duas coisas quando o Ricardo perguntou como é que nós iríamos começar o programa. Eu digo, não, eu vou dar o kick-off, o pontapé inicial, eu vou dar de duas formas. A primeira é porque eu me lembrei de uma música dos anos 80, de uma banda chamada Frankie Goes to Hollywood, que todo mundo se lembra dizendo war, war, what is it good for? Absolutely nothing, né? Por que a guerra é boa para nada, para absolutamente nada? E me lembrei também com um certo constrangimento, de que a gente assiste filmes de ficção científica, em que invariavelmente eles estão envolvidos em guerras, né? Star Wars aí, e outros, né? Então a gente olha para trás, vê guerra, e a gente olha para frente e o ser humano desenha um futuro com guerra. Guerra é algo ainda cogitado, segundo o card do programa que eu mandei para muitas pessoas e que eu publiquei no Instagram. Guerra é um recurso ainda utilizado. Por que, Ricardo? Bom dia. E obrigado por participar do... Olha, eu que agradeço o convite, sempre uma alegria estar contigo, num horário absolutamente maravilhoso e decente. Obrigado. E eu acho que quando tu me ligou, eu disse, vamos falar do quê, né? Vamos falar da origem, do princípio, do porquê, né? Das razões das guerras, né? Porque falar da guerra da Ucrânia, da Rússia, ou da guerra da Israel contra o Hamas, são circunstâncias de contextos e de momentos, né? Então, por que as guerras acontecem? Eu achei muito legal o que tu comentou, né? Porque os Jedi lutavam contra o Império, né? No Star Wars, no Star Trek, ou eram os Klingons, eram os Romulanos, ou era a Ira de Khan. E se a gente anda também para trás, quando tem filmes que falam de um passado pré-humano, sempre há uma disputa, sempre há uma briga, uma guerra. Tá? E a história da humanidade é a história das guerras.
a gente está sempre avaliando isso. Óbvio, pelo meu trabalho de Churchill e de analisar a Segunda Guerra Mundial, a gente vai analisar, mas por que os alemães fizeram isso? Os alemães provocaram a Segunda Guerra Mundial, assim como provocaram a Primeira Guerra Mundial contra os franceses, assim como na década de 1870, 1880, as guerras franco-prussianas, que foram gerar, então, a Alemanha de Bismarck. Como antes disso, né, Napoleão entra em guerra contra a Prússia e o Império Austro-Húngaro, e antes disso, Luís XIV também faz a guerra, onde ele é finalmente derrotado na Batalha de Blenheim, que é o palácio de Blenheim em Oxford, em homenagem a isso. Ou seja, se a gente só pegar dois povos, franceses e alemães, eles estão em disputa através de guerras há 300 anos. Desde sempre, quase. Há 300, 400 anos. A gente pode começar a andar para trás, a gente vai chegar em Carlos Magno, a gente vai chegar nos bárbaros, godos, ostrogodos, que destruíram o Império Romano, que foi construído em cima de conquistas e assim por diante. Então, a guerra tem esse sentido da conquista de duas coisas, basicamente. Do poder, mas do poder que é decorrente da conquista econômica. Por que uma nação atacava a outra? Por terras. Por que a terra era importante? Porque nessa terra ela tinha gente para trabalhar, terra para produzir alimento, seja plantar, seja animais ou colher. Tá? Ou seja, sempre é uma disputa por riqueza, e a riqueza te dá poder. Por que os espanhóis e os portugueses, mas por que os espanhóis principalmente vieram para o México e para a América Latina, para o oeste da América Latina? Em busca de riqueza. E como? Através da conquista, através da guerra. Né? E aí eles construíram. Então, quando a gente viaja a Málaga, a Valência, e vê aquelas igrejas, aquele poder maravilhoso, bom, isso veio disso. Quando a gente vai a Berlim e vai no Museu de História Natural, não é de História Natural, é um dos museus, me foge o nome agora, tem o Templo de Pérgamo, é um templo inteiro. Sim, é um templo gigante para quem já foi a Berlim, já foi. Ou seja, sempre é uma história de conquista. A gente aperta stop, faz um fast forward. Por que a China quer reconquistar Taiwan? Porque Taiwan tem um sistema econômico e a produção dos chips de alta tecnologia. É fundamental para a China poder crescer como potência, ter acesso a esse bem econômico. A terra, o nacionalismo, isso é um pano uma cortina de fumaça. Então, a gente sempre tem que analisar, e aquilo que a gente brinca às vezes, follow the money, siga o dinheiro. E se a gente então seguir o dinheiro por todas as guerras que a gente vai agora começar a analisar, a gente vai começar a entender o porquê que as guerras acontecem e por que a história da humanidade é uma história de guerra. O que mais impressiona, nesse momento que nós estamos vivendo nessa guerra da Rússia com a Ucrânia, é que ela é uma guerra por procuração hoje, né? Os Estados Unidos estão mandando dinheiro, equipamento e tal. Mas, essencialmente, é uma guerra que não precisaria ter começado. Essa é uma guerra, assim como várias outras, que podia ter sido amenizada de modo diplomático no início, não fossem os ânimos exaltados, mas acabam gerando milhões ou centenas de milhares de mortos. A conta é de 1,5 milhão de baixas, entre mortos e feridos, militares e civis, e algo em torno de 6, 7 milhões de exilados. Exilados. Exatamente. E fora patrimônio destruído, propriedade devastada. Mas há um aspecto econômico, tem um aspecto econômico na destruição. Você tem que reconstruir isso de novo. Tá? Sim, mas acaba tendo um negócio pós-guerra. O pós-guerra é um negócio. Aí entra a figura, por exemplo, vamos pegar, entra a figura do Trump, uma figura polêmica, né? Mas que tem no seu currículo um feito interessante, que não é um feito, é um desfeito, ou seja, ele não protagonizou, não participou, não incentivou, financiou guerra no seu primeiro mandato. Ele quer manter assim a coisa. Então ele está entrando como uma espécie de cunha entre essas partes beligerantes, no sentido de dizer o seguinte, vamos parar com isso, muita gente morreu. É a única pessoa, Ricardo, e aí eu
Eu queria apelar um pouco para esse lado humanista, de tentar, empático, de tentar se colocar na pele de quem está lá dentro do teatro do horror. Tem famílias inteiras, crianças, velhos, mulheres, idosos, inocentes, que estão lá tendo seus prédios destruídos, morrendo, sendo mutilados, aleijados, né? E parece mentira, só tem um cara que fala nisso, dizendo isso tem que acabar. E esse cara é o polêmico Donald Trump. Tu abre um jornal aqui, tem um jornal aqui de Porto Alegre que eu tento ir além da página 2, mas quando eu chego na página 2, eu fecho, eu volto para a capa e jogo para o lado. Né? Especialmente quando é sexta-feira com S. Impressionante, impressionante. Porque, assim, ó, a tese não é só do editor de hoje, ele fala assim, eles primeiro que falam meio emburrados da perspectiva da paz. É como se a paz não fosse uma coisa desejada. Segundo, a tese de que não adianta promover a paz porque o outro vai fazer tudo de novo. Que eu estou chamando de geopolítica Zorionara. Porque eles têm uma bola de cristal, eles já sabem que vai ter de novo. Então, eu fico imaginando assim, tem gente, assim como o polêmico Donald Trump, que quer parar a guerra por conta da cessação de mortes de inocentes, de crianças, e o sangue parar de jorrar. Mas tem gente bem formada, estudada, empregada num estado de paz, dizendo que isso não é interessante. O que acontece? A Golda Meir tinha uma frase que dizia o seguinte: a paz é negociada entre os extremos. Ou seja, são os extremos que têm que construir a paz. O primeiro acordo de paz de Israel com o país árabe foi feito entre Menachem Begin, um líder do Likud, da direita israelense, que foi soldado, que foi agente terrorista contra os britânicos, e do outro lado, Anwar Sadat, general que por 3 vezes fez guerra contra Israel. Foi presidente do Egito, não foi? Presidente do Egito. Chegou um momento que um olhou para o outro e disse: o que a gente está ganhando com isso? Tá? A paz, agora, especificamente Ucrânia e Rússia, tá? Primeiro tu tem que fazer um cessar-fogo para as pessoas pararem de morrer. É o que o Trump está dizendo. Morrem 2 a 4 mil pessoas todas as semanas. This has to stop. Isso tem que parar. Ponto. Então, primeira coisa é cessar-fogo, que é o que, então, de certa forma, Israel, para poder rever os seus refugiados, fez. Ok, cessar-fogo. Não há paz. Tá? Uma coisa é a paz, outra coisa é a amizade. Não necessariamente quem está em paz são amigos. Sim. Tá? São 2 coisas absolutamente diferentes. Isso eu ouvi outro dia, já faz um tempo, de um grande mentor meu. Existe a paz e existe a amizade. Russos e ucranianos não serão amigos, mas deverão ter paz. Chineses e japoneses não são amigos, mas agora estão em paz, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Os chineses têm uma grande desconfiança e sentimentos bastante dúbios com relação aos japoneses. E tem toda a razão. Porque os japoneses fizeram atrocidades na China, com prisioneiros de guerra e com a população. Não havia um campo de concentração, mas havia um campo de prisioneiros que eram terríveis. Tá? Os japoneses fizeram atrocidades terríveis com os chineses. Jamais pediram perdão, como os alemães pediram perdão, como os alemães pagaram restituições de guerras a famílias judias. Minha mãe e meu pai receberam restituições de guerra até o fim dos seus dias. Tá? Ou seja, a Alemanha pediu perdão para a Europa e para o mundo, o Japão jamais pediu perdão para a China. Japão e China estão em paz, mas não são amigos. Nós não precisamos, não é kumbaya, não vamos abraçar a árvore junto, mas tu tem que criar uma... Então, primeiro, cessar fogo. Segundo, uma negociação. Toda negociação gera uma decisão. Toda decisão é uma renúncia. Porque quando eu decido por algo, quando eu decido por isso, eu deixei de ter aquilo. Tá? Então, nesta negociação, tem 3 coisas envolvidas. Território, tá? Restituições, que é uma coisa complicada, e a segurança de não haver novas guerras. Tá? Então,
restituições. As restituições normalmente levam a outras guerras. Quando, do fim da Primeira Guerra Mundial, nos acordos de Versalhes, chegou um determinado momento, tem um livro maravilhoso que é sobre, tem vários livros sobre Versalhes, mas tem um especificamente que então conta a história de que negociado, porque a negociação do Versalhes definia o fim do Império Austro-Húngaro, certo? O fim da Prússia, o surgimento da Polônia e o surgimento de todas aquelas nações, a Tchecoslováquia, a Hungria, tá? Todas aquelas, a autodeterminação dos povos. Então você tinha isso. Quando isso foi definido, certo? Aí os franceses impuseram uma restituição em dinheiro para a Alemanha, que foi o que gerou a crise econômica na Alemanha, o que gerou o ressentimento, associado ao ressentimento de que os alemães achavam que não tinham perdido a guerra, e aí tu tem toda a história que a gente já conhece, tá? Hitler e toda a coisa que foi caminhando naquele sentido. Então, restituição é algo complicado. Então, na negociação de terras, tá? A Ucrânia já é russa, e a Ucrânia foi ocupada pela Rússia durante o governo Obama, e praticamente ninguém disse nada, tá? Toda aquela região do Donbass, tá? Sul e leste. Exatamente, que ela serve como um colchão para os elos de ligação ferroviários, rodoviários entre Moscou, entre o centro da Rússia e o Mar Negro, não. Cáspio. Não. Que depois desemboca no Mediterrâneo, né? Exatamente. Vamos lá, depois o Gabriel nos ajuda. Mar Cáspio, se não me engano, o Mar Negro. Bom, É o Mar Negro. o Mar Negro. Todo aquele eixo, tá? Então, ele precisa do Donbass para proteger as suas linhas de comunicação de saída para o oceano e para o Mediterrâneo. Então, isso fatalmente, e isso tem uma população russa, eminentemente étnica russa. Isso deve permanecer com eles. Tá? A Ucrânia, vamos lembrar que é o seguinte, a Ucrânia é um país que existe há 29 anos. Não estamos falando de uma nação que tem 1000 anos, não. Aliás, se a gente olhar o Império Russo, ele começa pela Ucrânia, pelo reino de Kiev, que se estende para o norte, e depois o povo russo acaba tomando toda a região, e eles acabam então criando a sua dinastia, que ocupa a Ucrânia durante 1000 anos. A Ucrânia nunca foi, sabe, por longos períodos um lugar independente, sempre foi parte do Império Russo. Tá? A Crimeia sempre foi a praia, o local de veraneio dos russos. Tá? Então, a Ucrânia, e ela vai ter que não fazer parte da OTAN. E aí tem essa parte, agora tem a reconstrução. Então nós temos territorial, nós temos restituição e nós temos a paz propriamente. A Ucrânia vai ser reconstruída, e aí obviamente haverão interesses europeus e americanos, porque isso envolve reconstrução, isso é dinheiro, tá? É mercado imobiliário. E é o território mais fértil da Europa. Da Europa, exatamente. Né? E aí tu vai ter a reconstrução, onde tu vai ter disputas comerciais. E é isso aí, e esse é justamente o tratado econômico que os americanos querem das terras raras, tá? Para poder retirar os minérios de lá. E, obviamente, se há um interesse americano, comercial americano, instalado numa região da Ucrânia, por si só, isso já é uma garantia de que os russos vão pensar mais do que 2 vezes em voltar a atacar, porque no momento que eles atacam interesses americanos... Aí vai ser exatamente esse argumento que o Trump usou ontem, numa coletiva de imprensa. Diferente de uma base, na Síria, diferente dos Houthis atacarem um navio, diferente dos sírios estarem atacando bases americanas na Síria, que são bases pequenas. Tá? Então, essa é a construção. Agora, voltando, né? Sempre tu tens o interesse econômico, tu tens o interesse estratégico, certo? E o interesse da Rússia, de Putin, é justamente fazer uma linha de proteção contra o Ocidente, né? Aí vamos voltar atrás. Quando caiu o muro, Reagan e Gorbachev acertaram que a OTAN ia até ali. Clinton colocou a Polônia para dentro, colocou a Tchecoslováquia, começou a empurrar a OTAN. Clinton
Partido Democrata, Exatamente. assim como Obama. E aí começou a empurrar na direção. Bom, o Bush filho também empurrou um pouco mais, tá? Esse sempre foi um rhino, né? Republican in name only, para as pessoas saberem. Republicano só no nome. E aí ele foi até Letônia, Estônia, e foi levando. E quando chega na Ucrânia, começa negociações de ela entrar para o mercado comum europeu e entrar para a OTAN, a Rússia se sentiu geograficamente, né, geopoliticamente ameaçada. Tá? E o Putin já tinha avisado antes. Nada, Glauco e ouvintes, justifica a guerra. Justifica para nós. Mas explica o porquê da guerra. Né? Então, ela vai acontecendo por causa disso. Óbvio, aí tu tem um aspecto individual do líder, e sempre é um indivíduo. Tá? Se não fosse Putin lá, se fosse o Medvedev, talvez não tivesse acontecido. Se não for, sempre é o indivíduo. Troca o indivíduo, troca tudo. Tá? E essa é a força do indivíduo. O indivíduo é uma coisa tão importante, tão forte, tão fantasticamente forte, que ele muda o rumo. Né? E teve um outro fenômeno, Ricardo, que é uma percepção minha, tá? Uma percepção minha. A Ucrânia foi muito mal utilizada pelos americanos. A Ucrânia virou um quintal, por exemplo, do Obama. Dos negócios da família Biden. Exatamente. Onde é que nós... E aí nós chegamos no seguinte... Mar Negro, tá? Desculpe, tá? O Mar Negro. Desculpem, é o Mar Negro. Não tem problema. Tá. Ali tá cheio de Mar Cáspio Negro, Mar isso, Mar... Não, tu tem o Mar de Azov para cima e o Mar Cáspio em outro lugar. Tá bom. O Joe, para ter uma ideia, quando o Joe Biden era vice-presidente, ou seja, o presidente era o Barack Obama, o Joe Biden já tratava com o presidente da Ucrânia, Shevchenko, negócios escusos, declaradamente escusos. E o Biden botou o filho dele no conselho de uma empresa de energia chamada Burisma. Botou lá o Hunter Biden. Depois, o presidente da Burisma declarou, tempos depois, assim, ó, a gente pedia até para ele não vir nas reuniões do conselho, porque ele não tinha por que ele vir, o filho do Biden. Então deixa ele aí, ele vai receber os seus $40 mil mensais em casa, direitinho, sem precisar vir para cá, porque ele chega aqui e ele atrapalha a reunião. Muito bem. Então, a Ucrânia virou, digamos assim, um caixa 2 dos Biden. Não só do Biden Joe, do filho do Joe, mas dos irmãos, 2 irmãos, né? Negócios com a Rússia. Tá vendo? A Rússia não é a Rússia é não é como é que a expressão, não sei o que não se, não é que não se cheire. A Rússia é complicada. A Rússia é um país, por exemplo, a prefeita de Moscou teve negócios com os Biden na hora de $5 milhões e tem depósito desse dinheiro na conta dos Biden. Então, a região ali, Rússia e Ucrânia, mas principalmente a Ucrânia, virou uma flor que não se cheira. Dos Biden. O Churchill tinha uma frase que diz assim: não posso prever para vocês as ações da Rússia. É uma charada embrulhada num mistério dentro de um enigma. Exato. Não, e essa construção a respeito da Rússia, ela tomou corpo ainda maior com o Putin. Mas só para arrematar e te devolver, é óbvio que se eu sou um russo, se eu sou um Vladimir Putin, estou ali na Rússia, estou de olho em toda essa bandalheira que os Estados Unidos estão promovendo no país do lado. Bandalheira mesmo, corrupção. Aí eu vejo esses movimentos que tu mencionaste, do Clinton, em anexar a Polônia, incluir aumentar a legião na OTAN. Colocar ela para a OTAN. Aí ninguém tenta se colocar na pele do comandante do país. Para quem quiser, vale a pena olhar alguns depoimentos do Jeffrey Sachs. Tá? Eu vi. Várias entrevistas dele falando sobre esse aspecto específico. Mas assim, voltando um pouco sobre a origem. Eu vou legendar essa. Falando um pouco assim, sobre as origens da guerra e o porquê da guerra.
Piers Morgan. Tem outras. Tá. Tem uns aí que eu estou começando a ficar meio assim, o Piers Morgan, o Tucker Carlson, eu meio que cansei da Candace Owen também, porque daí vira aquele samba de uma nota só. Isso, sabe? Conversa entre amigos. Não, é o seguinte, legal, já vi, assisti, vamos para a próxima. Vamos aprender com o outro. Vamos aprender com o outro. Tá certo, boa dica. Agora, tem esse aspecto da guerra em si, ela se a gente olhar 2001, Odisseia no Espaço, né, e, óbvio, é uma brincadeira, mas aquele início do filme, dos homens de Neandertal, ou antes disso, aqueles pré-hominídeos, né, quando ele descobre que o osso pode ser uma arma, que ele começa a bater com aquele osso, e aí eles entendem que, bom, agora eu consigo conquistar o território do lado e tirar os outros hominídeos de lá, porque daí eu tenho mais espaço de caça, mais espaço de conquista e assim por diante. Então, se a gente avaliar, sempre foi assim. Óbvio, às vezes há motivos outros, por exemplo, religiosos. Tá? As cruzadas. As cruzadas é uma tentativa, né, de recuperar a Terra Santa, tá? E também estabelecer uma rota, ou seja, a rota da seda, a rota do que vinha do Oriente, era uma forma de conquistar aquela rota para os impérios daquele momento, entende? Para o Império Carlos Magno e assim por diante, os vários impérios. Então ali foi a primeira, vamos botar entre aspas, guerra mundial, porque o Papa convoca as nações católicas, então você tem nobres e soldados britânicos, espanhóis, franceses, prussianos, toda aquela, né, para ir conquistar. Em nome do quê? Em nome de Deus, né? Porém, em busca das riquezas, porque você tem que passar por Constantinopla, que é muito rico e assim por diante. Constantinopla, só para situar, era na Ucrânia, na Turquia, não, atual Istambul. Então, sempre a guerra tem um aspecto econômico travestido de um aspecto religioso ou nacionalista. O nacionalismo é uma nova religião que ganha empuxo mais adiante, a partir, sei lá, de 1500 em cima, quando começam os processos de obter colônias, quando o Ocidente né, a Europa começa a desvendar o mundo. Tá? Aí tu também tem um aspecto da guerra do ponto de vista de glória e honra. Tá? Vamos lá. A conquista do Polo Sul. Certo? A conquista do Polo Sul é uma disputa, é uma guerra entre o Reino Unido, tá, e o resto do mundo para ter a primazia de ser o grande desbravador do mundo. Por isso, durante este período todo, missões e expedições britânicas são mandadas para descobrir a fosa do Rio Nilo, para subir o Himalaia, para pegar o Everest e o Polo Sul. E aí, na disputa do Polo Sul, tu tem a famosa expedição de Scott versus Amundsen, que era norueguês, e Amundsen chega na frente, né? E o Scott e o seu time morre no meio do caminho por não terem se preparado de forma adequada. Mas ainda assim, chegar naquele estreito lá embaixo e passar... É uma disputa, é uma guerra por honra, certo? Porque a honra, a glória, chamam a atenção para o seu time, né, para o seu império, e com isso ele conquista mais atenção e interesse. Tá? Por que um time de futebol, tá, quer ser campeão? Porque quando ele é campeão, é uma guerra, né? É uma disputa, ele chama a atenção de todos, então ele tem condições de contratar melhores jogadores, aumentar o número de sócios, ter uma maior premiação em dinheiro, e por causa da glória do título, ele retém mais sócios. Sim. Certo? Então, de novo, por que é bom ser campeão? Porque tem um aspecto econômico que te faz sobreviver. Então, os impérios foram criados em cima disso. Então, de novo, a glória, a honra, o nacional, a religião, ela vem acobertar um interesse econômico. E o interesse individual, seja do Papa do momento, do imperador do momento, do rei do momento, de quem quer que seja o líder do momento. Tá? Eu acho que nesse aspecto a gente tem que avaliar, então, o fator do indivíduo na motivação da guerra.
Durante as pesquisas daquele momento, então, da minha dissertação, né, sobre Churchill, eu tive a oportunidade de, em Londres, conversar com Martin Gilbert, que era até então o maior, hoje ainda é um dos maiores biógrafos de Churchill do Reino Unido e da Segunda Guerra. Bom, ele tem mais de 40 livros escritos. E aí, numa conversa, ele perguntou se eu quero fazer uma pergunta. Eu disse, olha, quero. Se não tivesse sido Churchill, se tivesse sido Lord Raleigh, ele não deixou nem eu completar Lord Halifax. Ele disse, estaríamos todos falando alemão. Ou seja, é o indivíduo que faz a diferença, é o grande líder. Foi Carlos Magno, foi Ricardo I, foi Henrique VIII. Né? Vamos lembrar também que a Inglaterra, então não havia o Reino Unido naquele momento, mas que a Inglaterra daquele momento, ela ocupava pedaços da França. A Britânia, a Normandia, eram pedaços britânicos. Aí a gente tem a famosa peça de Shakespeare, Henrique V, né, com a Batalha Agincourt, né, que vem a ser também um dos emblemáticos momentos da Inglaterra daquele momento. Os monarcas casavam entre si, né? Quer dizer, Exato. A filha do rei tal casava com... E aí as nações... Importante que tu leva isso. Como é que você evitava a guerra? Fazendo os casamentos entre os reinos, entre membros da realeza. Então, aí era uma forma de... Isso era o primórdio da diplomacia. Bem lembrado, excelente, Cláudio. E aí tu vê por que surgiu ducados, condados, né? Que é a distribuição de benesses públicas para evitar... Para aqueles indivíduos que são importantes para a sustentação do imperador, do rei, e assim por diante. Isto é a diplomacia. A diplomacia é a arte de... Como é Churchill dizia? É a arte de dizer coisas que você não pode... É a forma educada de dizer coisas sem evitar a guerra. Né? Evitando a guerra. Então... A diplomacia foi criada num determinado momento, né? Ela foi exercida, melhor dizendo, justamente para evitar ou postergar a guerra, ou permitir que uma nação se preparasse mais do que a outra para a guerra. Certo? Esse é um outro aspecto. Se permitisse, se vispassem parabellum, né? O parabellum sempre é enfático, né? Prepara-te para a guerra. Né? Tanto é, por exemplo, nessa guerra absurda entre a Rússia e a Ucrânia, em que muita gente defende a reação do Zelensky, ele está lidando apenas com a maior potência nuclear do mundo, comandada por um sujeito que foi membro da KGB e que dizem que é um psicopata. Então, esse cara, Volodymyr Zelensky, devidamente validado pela mentalidade liberal e tacanha mundial, esse cara está lá chutando a canela de um cara que pode estourar uma bomba aqui em cima, ou pode contaminar definitivamente e para sempre uma região como a Europa. Além de matar milhões de pessoas, pode tornar aquilo uma Chernobyl para toda a eternidade. Então, o ser humano, ele passa o tempo, Ricardo, ele não consegue ver adiante do seu nariz as possíveis consequências dos atos presentes. Por que isso? Por que esses caras que estão em situação de liderança, né? Eles estão lá numa situação de liderança, seja Putin, seja o cara eleito, esses caras tinham que ter uma visão do tipo, olha, a minha responsabilidade como líder maior é evitar que gente morra por conta de conflitos armados. Eu acho que todo líder, seja um líder empresarial, seja um líder político, seja o gigante líder como Putin, Trump, Xi Jinping, Macron, qualquer um deles, tá? Eu não sou psiquiatra e até seria legal um dia fazer um programa com um psiquiatra para entender a psique do líder. Eles não aceitam esses convites. É impressionante. Eu sou filho de psicanalista.
Eu sou casado com uma eu sou ex-marido de uma psicanalista. E eu quis muito ter, eu quero muito ter esse tipo de diálogo. Porque é o seguinte, então me recomendo alguém. Eu vou pensar em alguém. Porque o que acontece? O líder, ele exige um certo... Ele é um tipo característico, tá? E ele tem um certo tipo, não diria de psicopatia, mas ele tem uma necessidade de aparecer, ele tem um ego maior e ele se alimenta da droga psicodélica que é o poder, certo? O poder deve ser uma droga fantástica, tá? Então, e quanto maior esse líder, mais ele acha que pode, tá? Não vamos falar do Brasil, mas os nossos ouvintes vão fazer as relações, são inteligentes, eles vão fazer as relações com o que está acontecendo no Brasil de hoje. O nosso Rastaquera aqui ontem disse assim, baixe o tom comigo, mandando um recado para o Trump, fale baixo comigo. Ele não está nem falando contigo. Ele não quer falar contigo, não te preocupa. Como disse o Trump certa vez, we don't need Brazil. Não, ele disse assim, Brasil needs us more than we need Brazil. O Brasil precisa mais de nós do que do Brasil. Ele não está nem aí para ti, o presidente Lula. Não adianta, ele não falou nem fino, nem grosso contigo, ele não falou contigo. De preferência, ele não quer falar contigo, entendeu? Então, esses líderes, eles têm esse grau de psicopatia, loucura, necessidade de poder, e eles acabam acreditando em si mesmo, né? Pior louco é aquele que acredita em si mesmo. Certo? E os líderes, e normalmente você vê durante a história, quem começa as guerras são países com líderes autocratas. Líderes ditadores, imperadores, reis, que concentram um poder maior, tá? Foi com Hitler, foi Mussolini na Itália, foi Luís XIV, foi Napoleão, a lista é por aí, é o Hamas, sabe? Então, uma nação livre, democrática, onde há liberdades individuais, onde há um regime constitucionalista em vigor, onde as coisas funcionam bem, ele dificilmente, não vou dizer que nunca, mas ele dificilmente começa uma guerra. Certo? A guerra ela é promovida e provocada por líderes autoritários. A invasão do Kuwait, ninguém estava pensando no Kuwait, mas aí o Hussein resolveu invadir o Kuwait. Pô, aí o mundo livre disse assim, não, isso não dá, vamos lá. Né? Até porque tem petróleo, a gente precisa. Né? Pois é. Aí que tá. Siga o dinheiro. Tá? Siga o dinheiro. Então, tem esse grau de loucura ou psicopatia, ou chamamos do que for. Mas tem líderes suicidas, tá? Hitler era um suicida. Sim. Hitler colocou o mundo em chamas, mas não é que ele foi no fim da guerra isso. Desde o princípio estava isso, e desde o princípio foi que Churchill e alguns viram que dali não adianta negociar. Tá? Putin e Xi Jinping sabem que se eles apertarem o botão, é o fim do mundo. Literalmente. Tá? Quem é que pode eventualmente usar uma bomba atômica? Talvez uma bomba atômica de menor potência? Líderes autocráticos. Quem são os autocráticos que têm bombas atômicas? Bom, o Irã está tentando ter uma. Sim, o Paquistão. Certo? O Paquistão, em que pese o Paquistão tem eleições, a Índia tem eleições, e eles não vão usar um com o outro. Eles têm disputas tem disputa há dezenas de anos, e eles sabem da limitação. Mas o problema é justamente uma bomba atômica na mão de um autocrata sem limite, com um fanático, onde a guerra econômica é menos importante que a moral que ele defende. Por exemplo, é o caso da Rússia. Hitler estava mais interessado em exterminar as populações judias, eslavas, e homossexual, negra, etc., do que ele considerava. Ele estava mais interessado em destruir as raças que ele considerava inferior do que a conquista por dinheiro.
Tá? E este é o problema do mundo radical do Islã. Eu não vou generalizar o Islã, porque o Islã é grande, são 1 bilhão e tantos de pessoas, e nem todos eles são. Mas uma grande proporção deles, radical, extremamente perigoso, e basta ver o que está acontecendo na Europa, é absolutamente inimaginável ver uma comemoração do Ramadã dentro do Palácio de Windsor, dentro do Palácio do Rei Charles III. Espera um pouquinho, tem algo errado aqui, certo? Assim como está errado o que a China está fazendo. Acompanha aí. Está destruindo mosteiros em todo o país. Não pode mais ter mosteiro católico. No mosteiro, não é mosteiro, mesquitas. Mesquita. Mosteiro, mesquita. Estão destruindo mesquitas. Tem vídeos. Porque eles entendem que o radicalismo islâmico é uma ameaça maior do que o Trump. Do que o Ocidente. Porque, de novo, China e Estados Unidos não vão entrar em guerra. Os chineses não podem perder o mercado americano. E os americanos não podem perder as suas fábricas na China. Tá? Não faz sentido. Não, eu vou bombardear o meu maior mercado comprador. Não faz sentido. Minha miséria. Não faz nenhum sentido. Então, vamos lá. Eu tive essa semana passada no sul da Argentina, entre El Calafate e Ushuaia. E aí em Ushuaia eu vejo as placas Comodoro Rivadavia, Malvinas son Argentinas. Tá? E aí tem um mapa da Argentina lá, e eu estou olhando o mapa, estou sentado para ver estávamos em 3 casais, nós estávamos sentados vendo o Grenal num celular. Só gaúcho faz isso. Só gaúcho faz isso. Meu felizes, Deus. Tá? Felizes. Num pub, tomando Guinness, tá? Tem um mapa atrás, dizendo as Malvinas, com o mapa da Argentina, e aí tem as Ilhas Orquídeas, Argentina, as Ilhas Shetland, argentinas, as Ilhas Sandwich, argentinas, a Geórgia do Sul, Argentina, e as Ilhas Malvinas, Argentina. O mapa atrás de mim, eu tirei uma foto, né? Ou seja, qual é o... E aí a gente vai discutir... quando é que teve um povoamento argentino nessas ilhas? Nunca. Não, nunca. Essas ilhas são britânicas há séculos. Há 250 anos. Por quê? Porque de norte a sul, tá? Eles faziam baldeação na Ilha das Madeiras, depois Açores, depois as ilhas espanholas ali. Bom, faltou o nome. Aí tu tem a Ilha Ascensão, aí tu tem Reunião, aí tu tem Geórgia do Sul e é a rota das baleias. Eram as estações baleeiras, era onde os barcos que iam então extrair o óleo de baleia, que é das baleias que eles caçavam no sul, ia fazendo a baldeação para se equipar com água, repor alimento, blá, blá, blá. Era a rota comercial britânica para a exploração Então, por que não se resolve essa disputa? Tá? Ela já está resolvida, né? Não, ela está resolvida, mas ela não... 82 foi resolvida, foi um massacre. Por que não se aceita? Por que a Argentina não aceita? Aqui falta, de novo, um acordo de amizade, porque a paz existe, tá? Mas aqui falta uma relação de amizade, falta aqui dizer, olha gente, os argentinos estão ali, quer se mudar para cá? Vem morar aqui. Tá? Quer colocar os seus negócios, quer explorar o petróleo, ou o krill, beleza, então faz aqui um acordo comercial, assim como a Shell vai explorar petróleo na bacia do Amazonas. E a Chevron na Venezuela, e agora tem o contrato cortado. Assim por diante, entende? Então, mas não é que às vezes você manter um estado de... Também tem isso. Você manter um estado de beligerância, você manter um estado de guerra é importante para juntar o povo para aquilo que o líder quer fazer, certo? Então, é o que muito da esquerda faz. A culpa dos problemas que a gente tem aqui não é nossa, a culpa é do embargo. A culpa é do outro, a culpa nunca é minha. Nunca. A culpa é de um fator externo. Então, a guerra também funciona como um elemento de manutenção de poder para poder juntar as pessoas, mesmo que não gostem de mim, mas vão gostar menos
daquele que nos pretensamente quer mal. Então, junte-se a mim, o inimigo do meu amigo é meu inimigo também. Então eu vou atacar aquele cara, porque eu estou junto com ele enquanto temos que derrotar aquele outro indivíduo. Então, as Malvinas Argentinas servem como ponto de união dos dirigentes políticos, tá? Que eles sempre podem dizer, nós temos esse problema lá no Sul, por que nós não temos Malvinas? Certo? Vai ser usada como tu falou. Então a guerra tem isso. A gente tem que entender primeiro o motivo econômico. E se não há um motivo econômico, depois entender o motivo filosófico, religioso e assim por diante. E o resultado disso, ele é sempre previsível, né? Especialmente nos dias de hoje, em que as condições são limitadas, né? Nós falamos aqui no tempo dos impérios, né? Em que se promoviam casamentos entre membros da realeza e tal, e a distribuição de sesmarias e benesses e tal, né? Que aconteceu aqui no Brasil, né? Nós temos aqui, por exemplo, eu adoro quando eu entro numa rua aqui, Conde de Porto Alegre, ou assim, Barão de Gravataí, né? Visconde do Orval. Visconde de Bagé, né? Significa que alguém, um determinado dia, alguém diz assim, tu quer ganhar vou te dar um quinhão de terra lá, uma gleba, sei lá o quê, mas tu tem que te mudar para lá e tu vai ter que chegar lá e vai ter que implementar algumas regras minhas, tu topa. Então essa era a distribuição de poder, né, que era feita quase que em nível celular, né? Hoje em dia isso não tem mais. Hoje ou tu tem uma diplomacia funcionando, né? Ou tu tem o que eu estava lendo aqui, poxa, a paz positiva. A paz positiva é aquela que a gente vive hoje num conflito entre as partes, em que o Estado de Direito entra em ação de direito internacional, regras que foram criadas aí, tal. Mas ainda assim, a gente tem instrumentos para evitar a guerra. Existe o common sense, que o Donald Trump está governando o país utilizando de 15 em 15 minutos essa expressão. Common sense, que nada mais é do que bom senso, ou senso comum. Então, o que manda o senso comum a fazer aqui? O senso comum, no caso de uma guerra, significa o seguinte: para tudo. A primeira coisa que nós temos que fazer é parar. Cessar fogo. Cessa fogo. Mas eu quero garantia de calma. Calma. Primeiro vamos parar. Primeiras Respira, coisas. que nem assim, ó. Meu pai dizia assim, respira. Respira. Está obnubilado, ele dizia. Obnubilado. Meu pai dizia assim, tu estás em estado de obnubilação. Respira. Eu digo, mas que desgraça. Primeiro eu perguntava, o que é obnubilação? Obnubilado é o estado do sujeito que não está mais pensando. Logo, isso é media training. É. Quando tu é atacado com uma pergunta da imprensa e não sabe responder ou está buscando a resposta, tu sempre diz, espera um pouquinho, por favor, eu não entendi. Repete a pergunta. Ganhei 20 segundos aqui para repensar a minha resposta. E, acima de tudo, respirar. Então, os países têm à sua disposição mecanismos, ferramentas, leis, né? Métodos de comunicação, tal, e ainda assim chegam lá e optam por uma guerra. E aí, a qualquer momento, aquele desvairado do Nicolás Maduro vai querer entrar na Guiana. Não, só não fez isso porque ele não tem apoio popular. E os países da região, França, Estados Unidos, que tem ainda ingerência na região, e Reino Unido. Exato. Tu não vai fazer isso, tá? Vamos combinar, e tu não vai fazer. A Guiana era britânica. Exatamente. E hoje é o maior crescimento de PIB do mundo, graças à exploração do petróleo na margem equatorial. Que é o mesmo petróleo, é a mesma bacia que o Brasil poderia estar explorando. Pode que a nossa aqui não tenha petróleo como tem na Guiana, mas é muito difícil que não tenha. É um piscinão, né? Só botar os canudos e é de quem tirar primeiro. Mas a Marina não quer. A Marina acha que isso aí é ruim e tal. Agora, sim. Depois, só para finalizar, por que a gente chega à guerra? A guerra é um mecanismo que envolve morte de pessoas. Quando é que a esquerda, e aí eu entro nessa questão. Por que existe um lado da sociedade que dá tão pouco valor a este valor, que é a vida? E aqui eu não estou fazendo proselitismo, não estou fazendo nenhuma espécie de populismo aqui.
Então, por que a vida de gente inocente, de criança, de pessoas que não têm nada a ver com o pacto, que só querem levar suas vidas com tranquilidade, por que acabam morrendo? E pior ainda, por que acabam se engajando na guerra? Mesmo sabendo que o futuro é destruição e que isso não vai acabar bem. E porque o resultado de todas as guerras que nós mencionamos aqui, de modo geral, não acabaram bem. Não acabaram bem. Para quem promoveu e para quem viveu. Quando é que nós vamos chegar a um senso comum definitivo em que tudo tem que ser esgotado antes de disparar uma bala? Eu acho que nunca. Pois é. Glauco, eu acho que nunca. Vamos lá. Vietnã. Quem herda o conflito do Vietnã dos franceses, tá, é Kennedy. Kennedy começa a guerra, aprofunda ela, Lyndon Johnson amplia fortemente, os dois democratas, Nixon encerra a guerra. Tá? Nós vamos ver durante Afeganistão, Iraque, sempre houve um motivo, obviamente, a luta contra o radicalismo islâmico não deu certo. Os instrumentos de controle disso deverão ser outros, mas ele invariavelmente leva à guerra, porque a guerra é o mais fácil. Eu recomendo aqui para os nossos ouvintes, nós vamos começar a chegar perto do final, 3 coisas. Primeiro, há um discurso que vocês podem achar no YouTube do presidente Dwight Eisenhower, o Ike Eisenhower. Eisenhower foi o general que comandou as tropas aliadas na invasão da Normandia, no dia D, e foi, pelos aliados, o grande responsável pela derrota da Alemanha. Tá? Tu tem MacArthur depois no Pacífico, tá? Que é outra história. Mas ele é o responsável pela guerra no palco europeu. E ele tem um discurso quando ele sai do segundo mandato dele, onde ele alerta sobre a indústria bélica americana, que ela assumiu um papel, ou seja, onde ela vai forçar a existência de conflitos. Tá? Ele fala do conglomerado bélico, certo? Então eu recomendo assistir esse discurso, que é o discurso de despedida dele da presidência no segundo mandato. Depois tem 2 autores que são fundamentais para entender guerra, que é Clausewitz, certo? E o britânico John Keegan. Clausewitz tem um tratado sobre a guerra, tá? Escrito em 1700 e bolinha, que importante, tá? É uma obra tão importante quanto a Arte da Guerra do Sun Tzu, certo? Que vale a pena reler de tempos em tempos, certo? Então você tem Sun Tzu, você tem Clausewitz e mais modernamente John Keegan, que tem uma ampla biografia de livros sobre conflitos específicos e sobre a guerra em si. Né? Então quem tem interesse nesse assunto, eu sugiro esses 3 autores, na verdade, eu falei 2, mas são 3. Sun Tzu, que sempre vale a pena ler de novo, Clausewitz e John Keegan, certo? Que são... Dá para se divertir por meses aí. Tem um back-order de alguns milhares de páginas aí para ler essa turma toda. O Orson Welles tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte: na Itália, por 30 anos, os Borgias tiveram guerra, terror, assassinato e derramamento de sangue, mas eles produziram Michelangelo, Leonardo da Vinci e o Renascimento. Na Suíça, eles tiveram amor fraternal, tiveram 500 anos de democracia e paz. O que produziu? O relógio Cuco. Não é bem assim, mas... Não é bem assim, mas esse lado da guerra, esse é um lado da guerra, né? Assim como o lado das ditaduras, né? Ele sempre tem um subproduto disso tudo, que é... Nós podemos entrar daí, que é Schopenhauer, que daí é a destruição criativa, que isso aí é tema para, acho que um outro programa. A guerra tem esse aspecto da destruição criativa, né? Que não tocamos e que é todo um capítulo à parte. Na Bíblia, né, primeiro era a escuridão, né? E da escuridão se fez a luz, e aí começa tudo como se tivesse havido uma explosão. Sim, sempre há o caos, e o caos gera outra situação. Né? Mas não te parece, quando está lendo a Bíblia, a primeira coisa que parece que teve uma explosão nuclear? Se não fosse o meteorito, nós, mamíferos, não estaríamos aqui. Não.
e a situação do mundo do jeito que está, a gente sempre tem ouvido por aí a seguinte expressão: vem meteoro. Né? Já ouviu falar, não? Mas assim, a situação está tão complicada que olha, só o que vai resolver de novo é um meteoro batendo em algum lugar, tentando fazer a gente cair na real. Mas eu acho que é o único caminho para que a gente possa discutir essas coisas e chegar a um bom termo está aqui, nessa palavrinha que está aqui na frente, né? Liberdade, libertar, liberté. Freedom, né? Porque a única maneira da gente sentar e negociar e conversar é quando a gente dá valor para isso aqui, ó, né? Se tem uma coisa que hoje os ucranianos dão valor ou querem muito ter de volta, é o mesmo que os romenos, né? Estão exercendo nas ruas o seu direito à liberdade, dizer, não, para lá, farroupilha, quem decide quem vai ser o presidente da república aqui somos nós, o povo romeno, e não um juiz. Não é um conjunto de juízes que decide o futuro de um país, é um conjunto da população através de um sistema democrático, de liberdades individuais, que somente as liberdades individuais geram uma liberdade coletiva, senão não existe. Mas parece mentira que a gente está tendo que voltar para o banco escolar para aprender tudo isso a cada geração, como se nada tivesse acontecido antes, como se nós não tivéssemos. Aliás, muito interessante, eu ontem peguei o Copilot da Microsoft, o Inteligência Artificial, e perguntei para a Copilot assim, me ajuda a entender o porquê da guerra. Aí o Copilot começou a me explicar, pois é, a pergunta é muito importante, é muito bacana o jeito como essa inteligência artificial se relaciona contigo. É uma experiência bem bacana, gente, eu sugiro que vocês façam. Que rolou. Não, aí ele começou a dizer, e você, o que pensa sobre isso? Eu digo, bom, eu acho, aí eu comecei a conversar. Aí ele começou a fazer pergunta para mim, e eu disse assim... Você não está querendo aprender. Não, exato. Aí eu disse assim, mas vem cá, quem faz as perguntas aqui sou eu. Eu disse. Aí ele disse assim, hahaha, tens razão. Entendeu? A inteligência artificial me respondeu vários dos meus questionamentos, mas começou a me fazer perguntas. E aí tu entende como é que funciona o tal da inteligência artificial. E tomara que ela não nos leve aí a um cenário do tipo Exterminador do Futuro, né? Da indústria. Eu tenho uma teoria de que a revolução do Exterminador do Futuro vai começar pelas impressoras. São as que mais se revoltam contra a gente. É verdade, é verdade. É? Lá em casa, a minha só funciona se eu empurrar Quando ela quer. Quando ela quer, eu tenho que empurrar a folhinha, senão ela tranca. Meu amigo Ricardo, foi um prazer enorme receber. Obrigado pelo convite. Esse nosso programa tem uma vantagem, a gente fala e deixa o outro falar, né? E o horário dele é absolutamente maravilhoso. E a gente escuta e tenta fazer com que as pessoas reflitam. Então, a reflexão que eu deixo aqui, pelo menos, é a seguinte. Na hora sempre utilize a cabeça, seja numa discussão de trânsito, seja numa reunião de condomínio, seja na hora de fazer uma boa votação, pense, elabore e pensa que o único lugar para onde a gente deve ir para continuar pensando é um lugar onde haja paz e liberdade. Tuas palavras finais, meu amigo? Não, muito obrigado pelo convite e, bom, há a guerra, mas a gente sempre tem que buscar a paz, de alguma forma ou outra. É isso aí. Obrigado pelo convite. É isso aí, o prazer foi meu. Ricardo Sonderman, obrigado, Gabriel, pelo trabalho. E amanhã eu vou conversar aqui com o Fernão lá na Mesquita. Nós vamos falar sobre essas franjas diplomáticas que ora brincam de esconde-esconde no mundo e acabam levando a pouco termo as boas negociações. Vamos falar amanhã sobre guerra e paz de novo, mas aí sob a ótica já da diplomacia. E na sexta-feira nós vamos falar da diplomacia lato sensu, aliás, stricto sensu, com o embaixador Ernesto Araújo. Então nós estamos numa semana Tolstói, guerra e paz. Boa, né? Boa. Então tá, meus amigos, até amanhã no Mais Brasil Mundo. Muito obrigado pela audiência.